Eu tenho percebido muita gente com dificuldade, mesmo que eu fornecendo o plugin de graça, explicando que vocês podem abrir os arquivos com qualquer editor de texto, modificar, corrigir e ajustar conforme as suas necessidades. Tem muita gente que está com dificuldade. Eu resolvi fazer um teste aqui, não sei se vai funcionar, que é criar um plugin totalmente do zero e no escuro, sem nenhum conhecimento de programação. Uma pessoa pegando do zero uma IA com uma VM ou GLPI tentando criar um simples plugin. Então eu estou usando novamente um WinSCP, que ele é gratuito, já expliquei no canal como baixar ele, e o NRemote. O NRemote eu uso para as coisas relacionadas a terminal e o WinSCP para a criação de plugins, porque ele tem uma interface de janela similar do Windows, embora o nosso Debian seja sem interface gráfica, né? Então eu estou com o GLPI e eu estou usando aqui uma IA da Anthropic, que é a Cloud. Vocês podem usar o ChatGPT ou Gemini, fica a seu critério. Eu tenho uma licença Pro dessa, mas vocês também podem usar a versão gratuita. Então eu vou dizer aqui, crie um plugin para GLPI funcional que reconheça meu usuário logado e suas permissões, e dentro da tela do ticket me possibilite se atribuir, não sei se escreve assim, se atribuir ao ticket como ator atribuído, e também colocar o ticket em pendente. São dois botões, um de play e um de pause, para efetuar essas funções. Me dê o nome do plugin, deve ser vamos lá, play chamado, tanto faz, né? Depois vocês podem escolher o nome que vocês quiserem. Eu estou dando um exemplo aqui de um input colocado totalmente na brutalidade. Repare que ele já está me dizendo aqui como é que vai ser a estrutura. Dentro da pasta plugin eu vou ter que criar uma pasta chamada play chamado. Isso porque eu botei o nome dessa forma, tá? Poderia ser o nome que vocês quisessem. Então criei a pasta e aqui dentro eu vou ter uma pasta front, que é relacionada obviamente aos arquivos de front. Eu vou ter uma pasta inc, que no que diz respeito a plugin do GLPI geralmente fica os arquivos do back-end. Eu tenho uma pasta para o JavaScript, que é a pasta GS, e eu tenho uma pasta CSS. Esse locales ali pode ignorar, tá? Locales são arquivos de localização referente à linguagem, não é necessário porque o próprio GLPI ele tem isso. Só que é de boas práticas para algumas pessoas colocar locales. Eu não vejo muita necessidade não. Então repare que eu estou criando os arquivos, copiando o código e colando. Como é que cria o arquivo? Botão direito, new. Se eu quiser arquivo é file, se eu quiser diretório, diretório. Então criei o setup, ele já abre automático o editor de texto. Lembrando que o editor pode ser o que vocês quiserem, só botar aqui. Eu botei o Sublime, mas poderia ser outro, tá? Então vou criar o hook. Não necessariamente de primeira a gente vai acertar e tudo vai funcionar. Não é assim que funciona. Lembre-se que a gente está indo no modo ignorante. A gente não deu nenhuma referência a IA de como o GLPI funciona. Então como é que ela está se baseando aí? Ela está se baseando no conhecimento que ela adquiriu no treinamento dela, em determinado ano, em determinado local. E aí ela está tentando, digamos assim, imaginar como é a estrutura atual do GLPI, considerando o conhecimento que ela adquiriu. Às vezes a IA acerta logo de primeira uma ideia assim. É muito difícil de acontecer, viu? Que fique bem claro. Pior ainda desse jeito que a gente está trabalhando aqui. A gente está criando os arquivos, copiando o código e colando. A gente não está lendo nada. Então eu estou mostrando isso porque qual o ponto que eu quero provar? Às vezes um burro esforçado ele consegue obter resultados e às vezes não. Já uma pessoa que é sabida, se ela for preguiçosa, não for esforçada, nem sempre ela pode trazer resultados para a empresa.
Isso aqui pode ser hoje uma brincadeira para você, mas um dia isso pode se transformar em dinheiro. Enfim, eu criei as pastas aqui. Se a gente for aqui pelo terminal, /www/glpi /plugins /play chamado. Pronto, entramos na pasta. Eu vou dar um tri aqui, ele vai mostrar os arquivos que a gente criou. Pronto, já temos aqui um plugin pronto. Agora a gente vai lá na pasta, dá um Ctrl F5, isso aqui é a pasta plugin, que representa os plugins que estão dentro dessa pasta. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de gravação. Ok, temos 5 minutos, está tudo certo. Então, beleza, o plugin Play Chamada apareceu aqui. Repare que ele não está com nome. Se a gente vir aqui no Setup, tem um lugar que a gente consegue botar o nosso nome. A gente consegue colocar nossa homepage, a gente consegue colocar informações. Inclusive teve plugins que aqui no Setup tem as ID, né? Mostrando as IDs que pode acessar ou não o plugin. Assim como isso fica no Setup, às vezes aqui em Ink tem Profile Class. Aí aqui dentro tem lá um controle de permissão de perfil. Não é o caso desse plugin, mas é só te explicando que qualquer um desses arquivos, independente do formato deles, você vai conseguir abrir com o Sublime e vai conseguir ler o texto dele. Não necessariamente você precisa entender tudo que está escrito aqui, mas se você copiar e for perguntando a IA, você vai conseguir, de certa forma, desembolar ali mesmo sem saber nada. Então pronto, eu criei um plugin conversando aqui com vocês na bestalhadice mesmo e já instalei ele. Aqui a gente não consegue validar se isso está funcionando, porque a gente mandou que ele criasse 2 botões dentro da tela do ticket. Então vamos lá no chamado, ver se apareceu. Ó, atribuir-me pendente. Então beleza, a gente tem um ticket novo, tá no status novo. A gente já tem um requerente que é, em teoria, quem abriu o chamado. A gente tem um grupo técnico que já está observando esse chamado. Se tivesse mais de uma pessoa, poderia qualquer um pegar. E não tem ninguém atribuído. O botão nativo do GLPI para se atribuir e iniciar o atendimento de um chamado é esse daqui. Quando a gente aperta nele, o que ele faz? Ele coloca nosso usuário aqui e muda o ticket para em atendimento. Só que a gente não quer usar esse bonequinho feio nativo. Então vamos criar um chamado novo aqui. Colocar uma categoria qualquer, vou preencher o Adriano. Lembrando que o observador está sendo preenchido automático porque eu criei uma regra. Se Adriano abrir o chamado, então adicione o grupo observador que Adriano pertence e adicione o nível de serviço referente a essa regra aqui que eu estou configurando. Então ele vai aplicar o nível de serviço e observador automático. Ok. Agora eu vou apertar em atribuir-me. Ele está aparecendo uma mensagem que eu não pedi para ele aparecer, esse alerta de navegador, perguntando se eu quero realmente. Vou apertar em OK. Deu erro ainda em processar. Então, 2 falhas. Vamos anotar aqui. Não quero alerta de navegador confirmando a ação do botão. Deu erro ao se atribuir. Não necessariamente a gente vai acertar de primeira, lembre-se do que eu falei com vocês, tá? E além do erro da front-end, às vezes a gente tem que olhar se na back-end também deu erro. Na back-end, no console deu erro. Ok, então o botão play a gente já sabe que não está funcionando. Mas vamos dar um play aqui, a gente está com o status em atendimento, vamos ver se o pendente funciona. Ele também está com confirmação, apertamos em OK e ele também deu erro. O botão pendente também deu erro e também mostrou o alerta de navegador que eu não pedi. Se eu ver na back-end, também deu o que parece ser a mesma falha. Preciso que ambos os botões funcionem perante a minha permissão do usuário do GLPI. Ok, não funcionou de primeira. Nosso vídeo já está terminando o tempo, a gente já tem 9 minutos. Vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer funcionar, né? A gente já viu que o botão apareceu. Isso aqui é um bom sinal. E é claro que lembre-se que a gente tem botões nativos aqui embaixo. A gente pode
criar plugins que modifiquem a estrutura desse layout aqui, colocando os botões nos lugares que a gente quiser. Isso aqui tanto faz, pro GLPI isso aí não muda nada, tá? Tudo dá para ser alterado via plugin. Então ele está refazendo ali o arquivo JavaScript. Vamos fechar isso aqui. Eu vou colocar até menor isso aqui, tá? Que aí a gente consegue abrir o código aqui embaixo mesmo. Vamos lá no JavaScript, abrir ele. Lembrando que a gente não tá lendo porra nenhuma, né? É bom lembrar isso. Eu tô só dando Ctrl A, Ctrl S, salvei tudo. Vamos lá na front. Ticket form. Engraçado, sabe o que é, velho? Tem gente que cobra horrores para poder fazer. Às vezes eu vejo, velho, no LinkedIn, velho, cada besteira, velho, as pessoas falando sobre GLPI, velho. Não, que eu subi um GLPI aqui, um projeto extremamente capaz na empresa, de uma central de serviços com monitoramento e um bocado de palavra bonita, o cara falando, quando você vai ver, véio, o cara só fez instalar um GLPI, velho. É como se fosse espetacular aquilo ali que ele fez, ele acha que é foda porque fez aquilo ali. Ó, agora não mostrou o alerta, o botão continua sem funcionar, dando erro como que é ali. Vamos abrir um novo chamado para ver se a gente consegue se atribuir, né? Que o pendente eu já vi que não está funcionando ainda. Atribuir e pendente, nenhum dos dois está funcionando. Nada feito, não estão ok. Eu poderia printar, né? Mas eu vou copiar tudo. Nenhum dos dois botões funciona. Pesquise como fazer isso funcionar. GLPI. O código necessário corrigido completo. Ai, deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. Eu tô imaginando que a gente não vai conseguir fazer funcionar, mas a ideia que eu queria passar é que você consegue criar um plugin mesmo sem saber nada. Seria bonitinho pro vídeo se ele funcionasse, né? Aí tá pesquisando um bocado de porra aqui, ó. Tá pesquisando no fórum da TechLib. Ele já mudou um pouco a estrutura do plugin ali. Ou parece que ele está refazendo do zero de repente. Vamos fazer essa última tentativa antes de finalizar o vídeo. Se der errado, qualquer coisa eu não mostro o vídeo a ninguém. E vídeo que nunca existiu a ideia. Olha isso que massa. Ink Ticket Class. Salvei. Agora, ó, ele botou Ajax. Agora é capaz de funcionar. As aquisições em Ajax, elas têm funcionado melhor para mim nos plugins. Eu não sei se acaba sendo mais indicado no que diz respeito a ações envolvendo tickets o Ajax. Embora ele acabe utilizando o GS também, né? Não é só o Ajax. Deixa eu ver quanto tempo tem. 13 minutos, está finalizando, velho. Pô, não vai dar certo, né, velho? Ou então vai ficar no limite e a gente não vai conseguir nem finalizar o vídeo de forma educada, né? É só fazer um teste mesmo e ver se vai dar certo. Ok, vamos dar o play. Não é que funcionou, rapaz? Olha, em atendimento Adriano, vou colocar pendente, ó. Chamado pendente, tá funcionando. Eu vou deixar o arquivo desse plugin aí na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, criar um novo chamado. Coloquei aqui, não tem atribuído. Cliquei em atribuir. Olha lá, ó, em atendimento e entrou Adriano. Agora eu vou botar pendente. Ó, ficou pendente. Status, ok. Era isso, galera. Fizemos um plugin. Tá aqui, ó. Plugin bonitinho, play chamado. Então repare que zero conhecimento, não lemos nenhuma parte de código nenhum, não precisou nenhum conhecimento e a porra funcionou, velho. Tá aí, ó, vou disponibilizar para vocês.